Jesus não é apenas uma pessoa importante na história, Ele é Deus. Isso é muito importante para você colocar no seu coração. Você fala assim: eu sei, mas o mundo não. Eu espero que você saiba mesmo, mas o mundo não. O mundo não sabe, e muitas vezes como cristão nós nos encontramos tentando fazer e ajudar Deus na nossa vida. Os versículos 10 e 11 estão afirmando que Jesus veio ao mundo. O mundo não reconheceu que Ele era o Criador. Você imagina? Ele veio porque era seus, a sua família também não o recebeu, o seu povo. Você imagina que situação? Ele pintou, Ele fez o universo, Ele criou tudo que há. Nada disso que foi feito sem Ele. E Ele chega aqui e Ele faz os milagres. Pelos milagres todos têm que reconhecer que realmente Ele é poderoso. Muitas coisas aconteceram provando que Ele era o Filho de Deus. Mas diz assim, o mundo resolveu dizer: não o reconhecemos como Deus e nem Criador de tudo. E o povo de Deus que Deus criou, que Deus escolheu lá desde o início, e você pode ver que Ele diz que escolheu um povo e andou com esse povo por toda a história. E quando você fala de Cristo, até os samaritanos estavam esperando: venham conhecer o Cristo. Jesus era esperado, tudo apontava para Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. Na verdade foram eles que fizeram de tudo para assassinar Jesus, e foi o povo de Deus, foi a igreja da época, se a gente pode dizer assim, que manipulou o povo para que eles crucificassem a Jesus. Então Ele veio para o que era seu, Ele veio para o mundo que Ele fez, o mundo rejeitou, e o seu povo também, o mundo não reconheceu, e o seu povo não reconheceu e não aceitou. Então essa é a atitude da humanidade, é assim que a humanidade age. O nosso homem interior está tão corrompido, que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos desejar o que é bom para as nossas vidas. Nós estamos tão doentes, igual o doente, que não consegue se alimentar e nem consegue desejar. Você vai ver uma pessoa que está envolvida quimicamente, totalmente dependente. Eu estava ouvindo de um pai que estava ajudando, que disse o seguinte, e de um marido também: minha esposa é capaz de deixar a casa, o lar, o ambiente, e dormir na rua. Eu encontrei no mato, em outros lugares. Meu filho prefere dormir na sarjeta do que ficar em casa. Eu quero que ele fique na minha casa. Eu aceito ele daquele jeito. Eu entendo. Quando as pessoas estão doentes, e a pessoa doente começa a ter uma percepção também doentia da vida, e era assim com a humanidade. A Bíblia diz em Coríntios o seguinte: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem. Ouça isso: o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. A coisa não é simples, não é natural, e não conseguem ver as boas novas e entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então a rejeição da humanidade por Jesus Cristo, pela verdade, não é natural, é uma coisa que vai além disso, é sobrenatural, é uma natureza totalmente corrompida. Por isso o texto de 1 a 3 está dizendo assim: no princípio, João entra explicando isto, explicando quem é Jesus. Ele fala diferente de todos os outros evangelhos, ele tem um olhar diferente. Ele começa dizendo: no princípio, aquele que é a palavra diz, já existia, o Logos, Jesus. Ele diz, a palavra já existia, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Você pode substituir Jesus, diz no princípio, aquele que é a palavra, que é Jesus, já existia, Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, e ele existia no princípio com Deus. E diz assim, por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Você precisa entender, quando Deus está dizendo assim, quando a palavra de Deus está dizendo que a terra é sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e depois Deus diz assim, haja luz. O Logos, a palavra, é Jesus, é Jesus, através do seu poder, criando Deus através de Jesus, dizendo, haja. O haja é a palavra, o poder da palavra de Deus de criar tudo. É isso que João está nos explicando, é o poder. Por isso ele pode entrar na nossa vida e mudar a nossa história. É essencial você entender o seguinte: Jesus não é um homem superior apenas. As religiões, o mundo tenta dar uma desculpa para não rejeitar Jesus e para tentar agregar Jesus na sua vida. Fala, é um superior, ninguém é como ele.
ninguém é como ele. Ou então, Jesus foi um dos melhores dos seres humanos que passou por aqui, que vale a pena, e inclusive seguem sua filosofia, seguem os seus ensinamentos, porque, puxa, que homem como este. Ou Jesus era uma pessoa iluminada, ninguém como ele, ninguém é como tal. Mas Deus diz na sua palavra, que no princípio, antes da criação, Jesus estava lá. Antes de tudo existir, Jesus estava lá, o Jesus que habita em você. Jesus estava com Deus no princípio, Jesus era Deus, e tudo que você vê então da criação que eu disse, sendo criado, lá está Jesus, diz que nada daquilo foi feito sem Jesus, a ordem através de Jesus, Jesus dizendo, haja, e a palavra diz, haja aí, que vem depois, e ouve, amém irmãos? Haja e ouve, e quando diz assim, e disse Deus, era Jesus, é o Logos, é assim que Deus fala, é bom tudo que Ele criou, mas quando Ele criou o homem, diz, muito bom, foi o próprio Jesus que criou você, através da palavra, também, o próprio Jesus que diz que quando olhou para você e para mim, foi muito bom o que eu criei, amém? Então diga assim para Jesus, eu sou uma criação maravilhosa sua, amém? Então a criança da manjedoura é Jesus, é esse Jesus que já existia antes da fundação do mundo, não é uma criança qualquer, você pode ver que está envolvido pastores que estão seguindo a estrela, os que estudavam os astros, que estão, ao estudar, sabia que ele iria nascer, onde iria nascer, e seguiram, você vê tudo aquilo de maneira espetacular, e lá onde está aquela luz, o próprio Deus dizendo, e os milagres e tudo que aconteceu com essa criança, é sobrenatural, e minha oração nesta manhã, por sua vida, é que o Espírito Santo então abra, porque diz que o Deus desse século cegou, que o Espírito Santo abra o seu coração, ilumine o seu entendimento, para que você possa ver Jesus, reconhecer Jesus como Filho de Deus, como aconteceu com a maioria de nós que estamos aqui nesta manhã. Por isso que eu falei, abrace Jesus, porque eu não estava abraçando um Jesus fora de mim, eu abracei o Jesus que habita em mim, amém? O Jesus que anda comigo, o Jesus que mudou a minha história, é isso que eu fiz. Uma outra coisa, Jesus possuía a vida, e a sua vida trouxe luz para a humanidade. Vamos falar juntos? Jesus possuía a vida, e a sua vida trouxe luz para a humanidade. Por que a humanidade precisava e precisa de luz? Você levanta de manhã, minha netinha tem posado em casa, e ela dorme com a vovó em cima, e eu tenho que botar uma cama no chão, porque ela tem que, a hora que ela sentir vontade, ela vai pular lá em cima. Então, imagina, tem que pôr bem baixinho para ela pular em cima do vovô, né? Ela já está falando assim, vovô, você está tão gorduchinho, né? Então foi super legal na frente de todo mundo, né? Vovô, eu gosto. Por que você está falando isso? Porque você está barrigudinho, vovô, né? Então essa brincadeira dela, mas especial. Mas quando ela levanta, ela fala, vovô, está escuro, eu quero ir no banheiro. Então eu tenho que fazer alguma coisa para iluminar, para ela ir ao banheiro. Eu penso que algumas vezes você levanta assim, se você não acha a sua luz, onde até encontrar, ou se você foi dormir num hotel ou em outro lugar diferente, você fala, onde é que está o interruptor? É a coisa mais difícil você seguir um caminho sem luz. Mas pior, vamos piorar isso aqui, imagina você dirigindo um carro, eu sei que já aconteceu com pessoas de quebrar o limpador de para-brisa numa chuva. E aí, a chuva forte, você não tem um limpador, é uma coisa tão simples. Tchau, filho. Você vai ter que estacionar o carro, não tem visão, não dá para ir. Mas vamos piorar um pouco mais. Imagine que você está à noite, fazendo uma viagem com sua família, e de repente dá uma pane elétrica. Nessa pane, ou um problema elétrico, a pane seria mais grave ainda, mas um problema elétrico localizado lá, e seus faróis não acendem mais. E escuro demais, e uma estrada perigosa. Como se dirige assim? Como se dirige assim? Nós precisamos olhar para a nossa vida quando fala de que Jesus é luz, a gente precisa entender um pouco o que é andar em trevas, e esse mundo é essa estrada escura e perigosa para mim e você, e nós estamos tentando conduzir a nossa vida,
de olhos tapados, ou os olhos vendados, ou sem luz nesse caminho perigoso. Porque o mundo é assim. 1 João 5,19 diz assim, leia comigo, vamos juntos? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você não pode olhar para a vida de qualquer maneira. Você não pode olhar para as coisas, eu e você não podemos olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, em todos os lugares, não importa onde, sem perceber que tudo está controlado por Satanás. Por isso Paulo diz assim, Deus nos libertou do império das trevas, e diz, e nos transportou para o reino. Ora, como é que você foi transportado? Você recebe Jesus, você fez alguma viagem assim? Ele está dizendo que isso é no mundo espiritual. Ele tem que tirar o seu coração, a sua mente, a nossa vida, o nosso interior, do poder das trevas. Por isso que Jesus está dizendo assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, porque essa é a ideia. Enquanto a igreja está caminhando, quando uma pessoa se encontra com Jesus, é arrancar as pessoas do poder das trevas, não importa como. Você fala, mas eu sou uma boa pessoa, mas o dia que eu vim, a minha vida era legal. Não, o poder das trevas que ele domina por causa da nossa natureza, a natureza que temos. Você pode até ser uma boa pessoa, até fazer coisas legais mesmo, a graça de Deus agindo nisto, mas Jesus precisa entrar na nossa vida, nos tirar lá do meio desse mundo perdido, e tem a ver com a nossa mente, com tudo com os nossos desejos. Assim é as trevas de Jesus e do mundo, e nós precisamos de uma libertação espiritual que só Deus pode fazer. O mundo está debaixo do poder de Satanás, e eu e você precisamos viver cada dia conscientes. Eu gostaria que fosse diferente, mas pense numa coisa e ouça bem o que eu vou dizer, nas implicações disso que eu acabei de dizer, do mundo controlado por Satanás. Preste atenção, por trás de tudo o que se faz, ouça isso, por trás de tudo o que se faz e acontece nesse mundo, tem um toque maligno, disfarçado, para dominar você, corromper você e escravizar você, tudo. Por isso nós vamos ficando escravos de coisas que a gente não acha que está, e a nossa vida vai sendo dominada. Então nada nesse mundo trabalha a favor do bem, mas é a favor do mal. O mundo vive em trevas, por isso a necessidade de Jesus. E quando Jesus veio, o mundo, a descrição, eu só vou citar para você, que está em Romanos 10, a descrição do mundo de Jesus, quando ele vem, diz assim, não havia nenhum justo, isso é trevas, nem sequer um. Não havia ninguém que entendesse, ninguém que buscasse a Deus. Diz assim, todos tinham se desviado, tornaram-se juntamente inúteis. Sabe o que é uma vida inútil? Você conhece muita gente vivendo assim. O 4 diz assim, não havia ninguém que fizesse o bem, não havia nem sequer um. Ele estava procurando as pessoas, mais ainda, suas gargantas, ele diz, era um túmulo aberto, com suas línguas enganavam, veneno de serpentes estavam em seus lábios, ele disse. Era assim a conversa, era assim a fala. As suas bocas estavam cheias de maldição e amargura. Diz assim, seus pés eram ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcavam os seus caminhos. É a descrição da palavra de Deus, não sou eu. E eles não conheciam o caminho da paz. E aos seus olhos era inútil temer a Deus. O que será que é diferente dos nossos dias? Quando eu selecionei essa foto, que exatamente essa frase é a frase da foto, dizendo que economias à beira do colapso e o desejo de maior democracia, a aversão contra a corrupção e a desigualdade, são as queixas que levaram multidões às ruas pelo mundo. E aí você sabe o que acontece nesses lugares, então isso é só um aglomerado. Mas quantas pessoas foram para as ruas pelo mundo, clamando por isto? Nós vivemos mesmo num mundo cada vez mais desigual, cada um seguindo o seu próprio caminho, cada um dizendo assim, siga o seu coração, e as pessoas não sabem o mal que isto é. É claro que nós não devemos entrar em coisas que não entre de coração, nós precisamos entrar. Ninguém está dizendo que você é um pedaço de madeira, uma pedra, nós somos gente que sente. Mas aqui está dizendo, quando está dizendo seguir o seu coração, é entregue-se aos seus desejos. E quando cada um se entrega ao seu desejo, isso é trevas. E por isso que cada um seguindo o seu caminho, é isso que nós estamos enfrentando cada vez mais, essa desigualdade, as pessoas corruptas, imorais,
amante do mal, e eu não preciso fazer. E os valores de Deus, seguir a Deus hoje, falar da Bíblia hoje, basta o que você está vendo. Eu não quero nem mencionar, não quero ser um divulgador, mas você deve ter ouvido muito uma polêmica sobre Jesus Cristo nesses dias. Então as pessoas não têm mais respeito nenhum por ninguém, pela família, pelos valores. Isso é trevas. O versículo 4 diz assim, leia comigo: aquele, vamos juntos? Aquele que é a palavra, possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos, e a luz brilha na escuridão, e olha que especial, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A vida que Jesus trouxe consigo, essa é vida espiritual, é disso que está dizendo. Você fala, mas eu estou vivo. Sim, eu estou vivo, mas eu estou morto espiritualmente. Quem não tem Jesus está morto espiritualmente. E ele diz assim, essa vida é luz para as pessoas, luz para todos, vida que abre os olhos, vida que ilumina o entendimento. Mas também quando você pensa em luz, eu penso luz no fim do túnel, esperança. Um povo que não tinha esperança, um povo que não sabia o que fazer. Então a luz ilumina o entendimento, e a luz abre uma alternativa e um caminho para a vida. É a verdade, essa luz é a verdade que liberta o meu coração e o seu coração das trevas. É a luz que brilha nas trevas desse mundo que você e eu vivemos. Por isso Jesus nos chamou para sermos luz também. E a verdade mais especial para mim nesse texto está dizendo assim, as trevas não vão prevalecer. Eu sei que nós vivemos num mundo, ele vai ficar cada vez pior, mesmo. Mas a Bíblia já diz assim, que Deus ia edificar a sua igreja, Jesus ia edificar a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam. Não prevaleceriam. As trevas não vão prevalecer contra a luz. Isso me faz pensar o seguinte, sobre a sua vida pessoal, suas lutas, me faz pensar sobre a sua família, suas lutas, me faz pensar sobre o seu casamento e suas lutas, me faz pensar sobre a sua profissão, seus sonhos, os seus planos. Se você tem lutas e está numa batalha grande e pensando em desistir, ele está dizendo assim, não tenha medo. Você vive num mundo em trevas, ele está dizendo, não tenha medo. Jesus está dizendo assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, irmãos? Seguir Jesus, andar com Jesus, vai fazer você viver na luz de Cristo. E viver nessa luz, está dizendo assim, que sempre o caminho estará aplainado diante de você. Você fala, pastor, mas 2019 foi complicado demais a minha vida. Mas, como disse o próprio Júnior, você vai verificar a presença de Jesus com você. E você foi vitorioso, você está aqui nesta manhã, porque Jesus te trouxe. Amém? A resposta para o mundo é Cristo. A resposta para mim e você, para cada um de nós, é Jesus Cristo. O mundo está morto espiritualmente. As trevas em nós, se você quer entender melhor, resumidamente, as trevas em nós são os nossos pensamentos, são os nossos desejos, são o nosso comportamento pecaminoso. Isso é trevas em nós. Nosso pensamento, nossos desejos, a nossa vontade não é para Deus, a nossa vontade não é para o bem. Por isso você vê as pessoas fazendo o que fazem. Por isso você vê como é duro olhar que pessoas foram eleitas lá em cima, eu acompanho muito isso, é irritante, e ver que as pessoas descaradamente estão fazendo permutas, e trocando, não importa o que estão vendendo para conseguir o que querem. É assim que funciona, conseguir para si mesmos. Você está vendo tanto de gente que está sendo denunciado pela Lava Jato, dizendo quantos bilhões e trilhões que saíram, e quantas pessoas morreram no nosso país de fome e de necessidade. Talvez você conheça pessoas doentes, que morreram por causa disso. Essas são as trevas, porque são pessoas que são comprometidas, os seus pensamentos, os seus desejos, os seus atos são pecaminosos, e eles nem pensam duas vezes para fazer isto. As trevas em nós é a nossa separação de Deus, é a nossa natureza que nós perdemos lá no início, quando eu citei no outro domingo, que o primeiro filho, né, os 2 primeiros irmãos já fazem o primeiro homicídio. Essa é a pecaminosidade que nos acompanha. Então a vida de Cristo, que é luz, recria a natureza de Deus em nós, e as trevas e o mal se dissipa do seu interior, do meu interior. A luz de Cristo dissipa as trevas.
E aí então, sim, uma nova forma de pensar, novos desejos, e automaticamente nova forma de pensar e novo desejo, então um novo comportamento. Aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Amém? Terceiro e último lugar, fale comigo, somente Jesus tem o poder de resolver o dilema da humanidade. Será que nós esquecemos disto? Eu tenho pedido, Senhor Jesus, põe urgência no meu coração. Põe urgência no nosso coração. Você vai ver aqui na frente que tem um texto dizendo que as pessoas que se entregam à maldade, se entregam numa profundidade, mas numa paixão, numa entrega, eles desejam tanto que eles são capazes de fazer qualquer coisa por aquilo. Mas nós como cristãos, o desejo não é natural, não é automático. Por isso a gente precisa se alimentar de Deus. Eu queria muito que Jesus mostrasse para você o quanto cada pessoa que está do seu lado, possivelmente aqui na igreja hoje não, mas cada pessoa que você encontra, que você tromba, cada pessoa que você encontra no seu dia, que você se relaciona, são pessoas que Satanás está fazendo de tudo camuflado, de forma camuflada, enganando essas pessoas. Muitas vezes até as pessoas estão até com raiva da própria igreja porque nós não entendemos isso. As pessoas estão precisando ver o seu amor, o meu amor. As pessoas não precisam que apontem quem elas são, porque elas já sabem quem são. Mas elas precisam de pessoas como eu. Diz que o filho que está em casa, o filho que é drogado, por exemplo, que se envolveu, acaba saindo de casa porque junto com o amor do pai existe uma cobrança do pai e da mãe que eles não suportam. E o grande problema da família, do drogado, é achar que o filho é o drogado, o filho é o problema. E diz que o problema é sistêmico, diz que toda a família está. Que é preciso olhar e entender o que está acontecendo no sistema da família. Por que isso está assim? A família não é culpada, mas vê por que toda a família, como a família toda está envolvida nisto. Então, essa é a grande questão. Nós não podemos ser pessoas que nós começamos a ler a palavra, conhecer a palavra, e depois achamos que nós somos os tais, vivemos no nosso mundo, parece que alguém tem que evangelizar, o pastor tem que fazer uma campanha. Pelo amor de Deus, você é luz, você é sal, você é testemunha, não sou eu, cada um de nós somos. E nós não podemos esquecer que as pessoas estão, por mais que o seu amigo seja legal, honesto, um bom pagador, tenha uma boa família, um bom casamento, mesmo assim, ele tem uma natureza que precisa ser recriada por Deus. E que se nós como cristãos já somos enganados, imagina essas pessoas sem Jesus Cristo, se nós somos pegos o tempo todo e a gente precisa ficar em alerta para não cair nos enganos de Satanás, não ser envolvido, essas pessoas nem percebem e todos os dias estão fazendo a vontade e seguindo o curso do mundo, sem perceber que o final é trágico. E o papel é, você e eu, através do amor, do jeito que Jesus te amou, do jeito que eu disse, abrace Jesus, porque é isso que Jesus fez comigo. Jesus não foi ao hospital onde eu estava morrendo, dizendo, você está vendo, cara? Seu cabeça de leitoa. Não é assim que muita gente faz? Seu cabeça dura. Eu te avisei, você devia obedecer seu pai, você devia ter feito assim, você não fez, aí agora você está vendo. Não, Jesus não fez isso. Eu estava apavorado já, eu estava desesperado. E Jesus aparece e diz, situação complicada, né? Mais ou menos assim, e agora? Eu só disse, tem misericórdia de mim, me ajuda, Jesus. Eu consegui ver Jesus daquela forma, naquele momento. Então Jesus aparece assim na nossa vida, e Ele é amor, Ele é graça, Ele estende as mãos de amor e de graça. Você é essa pessoa que foi chamado para isto. Não tem jeito, o texto diz assim, veja, eu vou pular um pouquinho, vou mais à frente, lá no slide 18, olha o que o texto diz, 12, versículo 12 diz assim, vamos juntos? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, e esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Não tem jeito, o versículo 13 está deixando claro, não é de ordem natural, quer dizer, eu sou filho de Abraão, ou em outras palavras assim, eu nasci em lar evangélico, né, eu aprendi tudo que ensinaram, fiz tudo que mandaram, ele falou, também não é isto, também não é resultado, eu amo, eu vou dar
tudo que eu puder, eu vou ajudar todas as pessoas que eu puder, paixão e vontade humana, e aí Jesus vai mudar a minha vida, também não vai mudar, que as pessoas colocando numa balança, ele diz assim, todos aqueles que nasceram de Deus, esse é o dilema do homem. Se você é alguém aqui nesta manhã tentando esforçar para agradar a Deus, para mudar a sua história, você não vai conseguir, já está dizendo, é um nascimento que só Deus. Por isso Jesus é a luz que entra na sua vida, muda a sua história, é algo sobrenatural, é novo nascimento, é sobrenatural, você não pode provocar, eu não posso provocar, ninguém pode, a não ser Jesus. Mas eu louvo porque Jesus se revela, e ele está dizendo aqui nesse texto o seguinte, todos quanto creram nele, e aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Puxa vida, olha, não tem jeito da pessoa dizer assim, eu não entendi a teologia, eu não entendi o que Jesus espera de mim, por isso que eu não fiz. Todo o evangelho, tudo de Jesus está centralizado, está resumido nesse versículo aqui, 12. Tudo que uma pessoa precisa, se você não sabe evangelizar, tudo que uma pessoa precisa é isto. Você ouviu falar do Jesus que nasceu? Sim. Você ouviu falar do Jesus que morreu na cruz? Sim. Quem é que não ouviu? Todos ouviram. Então, Jesus morreu por você. Só isso. Jesus é o Filho de Deus que morreu por você. E ele está dizendo nesse texto aqui, quem crê que ele é o Filho de Deus, quem aceitar na sua vida como Senhor e Salvador, ele diz assim, ganha o direito. Essa é a fórmula de Deus. Ganha o direito de ser filho de Deus. Para mim é maravilhoso aqui, porque ganhar o direito de ser filho de Deus, não é que Jesus vai expedir um documento e dizer, adotei você, agora você é filho, é mais que isto. Ele está dizendo, não somente isso, eu declaro que você é filho, através disso, mas ele diz assim, eu entro na sua vida e mudo a sua natureza, e você passa a ter carne, vamos colocar assim, carne e sangue de Deus. Na sua luta, na minha luta que nós temos contra o pecado, Jesus está dizendo para você e para mim, entrei na sua vida e mudei a sua natureza, creia nisto e viva a nova vida que Deus tem.